Então, nós já entendemos que a álgebra de Lie do grupo de Lorentz, então, se explica em dois SO2. Então, isso aqui é o que a gente pode dizer que é o SO2, vamos colocar assim, J, e esse aqui é o SO2, K. Vamos colocar desse modo. Então, nós temos uma representação JK, onde esse J e esse K refletem, né, a representação frente a esses dois grupos aqui, essas duas álgebras que são ortogonais. Elas não se comunicam, certo? Vou colocar dessa forma. Bom, o exercício interessante que eu posso sugerir para vocês fazerem seria o caso do SO4. Vocês poderiam, a diferença, claro, vocês poderiam construir, né? Construir, seria interessante acontecer assim, construir comparando as similaridades as peculiaridades No caso do grupo SO4, vocês, lá, a gente não tem essa diferença entre tempo e espaço, né? Então, a gente vai ter o grupo SO4, a gente vai ter, por exemplo, a gente vai ter as matrizes Lambda, aí a gente não tem mais a questão da métrica em cima, da métrica embaixo. A gente sabe que os geradores vão ser as matrizes antissimétricas, há uma relação de antissimetria. Portanto, nós temos 6 geradores também. E aí, a gente pode escrever essa álgebra aqui. Vamos dizer assim, sigma e J. Sigma N. Provavelmente, né, consertar isso aí, o sigma e J, elemento aqui, J, elemento MN deverá ser. A gente pode até fazer o seguinte: podemos colocar aqui I, esse aqui, esse. E aí os objetos aqui devem ser, os elementos de matriz devem ser I, deve ser alguma coisa assim, I, delta de IN, delta de JN, delta de IN. E aí, dessa mesma forma, vocês vão construir essa relação da álgebra aqui. E vão mostrar, porque eles vão mostrar também que o SO4 também é um SO2, soma direta com SO2. Vocês vão poder fazer esse splitting aqui. Vocês podem trabalhar assim, a sigma I J, façam assim o I igual a 1, 2, 3, e depois peguem aqui um sigma, onde deixa 0I, pega um sigma 4I. Quer dizer, esses aqui a gente vai associar aos L's, e esse aqui a gente vai associar aos B's. Então, se esse aqui fosse os B's. Aí, vai ter que tirar a relação de B com B, B com L e L com L. E vai ver que vai poder fazer esse splitting aqui. Então, no caso de SO4, a gente vai ter a mesma história. A gente vai ter dois SO2, vai ter o S, o J e o K. A diferença marcante do caso do SO2 e do caso do SO4 é que o caso do grupo SO4 é compacto. Então, nós vamos ter uma questão, a diferença nas representações. Vai ter representações unitárias de dimensão finita. Representações são unitárias. Esses geradores aqui vão ser todos hermitianos. Nós vamos poder trabalhar com representações unitárias. Geradores
caso do grupo de Lorentz, nós vamos ver que os geradores não são todos permitiados. A gente vai ter problema na hora do curso. Muito bem. Então é só fazer o exercício do SO4 sem problema nenhum. Então é um exercício bom do SO4 para poder fechar bem esse aspecto, esse tipo de técnica que a gente desenvolveu agora. Pegar uma álgebra, splitar a álgebra, encontrar as subálgebras invariantes que existem dentro dela. Como foi o caso, nós encontramos 2S2. Bom, então, o que significa isso agora? Isso aqui para nós? Isso aqui significa que ao classificarmos, né, os objetos relativistas, os campos, nós vamos ter que colocar esses objetos segundo representações JK do grupo de Lorentz. Então, claro, a representação 0, 0 é uma representação de dimensão 1. 2J mais 1 vezes 2K mais 1 dá 1. A representação unidimensional é a representação do escalar. Então, dessa representação 0, 0, sendo J igual a 0 e o K igual a 0, ou seja, se o J é 0 e o K é 0, eu estou na representação trivial do S2. Se o J é 0 e o K é 0, o B é 0, o L é 0, todos os geradores são 0. Então, essa é a representação em que todos os geradores são trivialmente representados. Então, essa é a representação em que o lambda é a identidade, ou seja, a representação escalar. Ou seja, essa representação aqui, fininha, de x' igual aqui de x. É a representação dos escalares, onde x', claro, coordenada se transforma x' é lambda x. Então, isso aqui, representação 0, 0, é a representação onde ficam os campos escalares. Vamos ver agora essa representação aqui, 3, 0. Vamos ver o que essa representação em dimensão 2. E essa representação, então, ela só não é trivial nesse setor. O J é meio, o K é 0. Tá? Então, se o K é 0, aquele gerador K grande, ele é trivialmente representado. Então, o KI é 0. Então, é claro que B é igual a menos LI. Então, tem essa relação B é igual a menos ILI. Agora, se o J é meio, eu estou falando da representação meio de SO2. A representação meio de SO2 é a representação cujos geradores são as matrizes de Pauli. Né? Para fechar essa álgebra aqui, né? JI, JJ igual a I, I, JK, JK. Essa representação. Então, isso aqui é álgebra SO2J. Quando J é igual a meio, ou seja, nessa representação bidimensional, então nós sabemos que as matrizes JI, elas são no meio das matrizes de Pauli. Né? Quem fecha essa relação aqui é sigma I sobre 2. Então, esses objetos aqui fecham essa álgebra. Então, eu sei quem é JI. Então, BI é igual a menos ILI. O meio, sigma I, que é o J, é BI, é menos ILI, o menos I, menos 2ILI, fica menos I. Fica o meio aqui, né? Aqui eu tenho meio. E aí, BI menos LI, menos ILI, menos ILI, menos 2ILI. As coisas que cancelam, né? Então, o LI, os geradores LI, tá? Então, dois cancelam, esse menos I aqui, multiplico por I. LI é I sigma sobre 2. Certo? Menos I multiplico por I, tá? E aí, claro, se o LI
é I sigma sobre 2 dos bustes. O BI é menos ILI. É o meio. I sigma I. Então, eu sei como esse objeto tem duas componentes. Então, sob uma transformação de Lorentz, ele vai ter que se transformar em uma matriz 2 por 2. Então, eu vou ter que eu vou ter uma representação em que eu tenho um objeto psi alfa de x, onde alfa é 1 a 2. A representação bidimensional. Então, a transformação de Lorentz vai ser psi linha alfa de x' igual aqui uma matriz S alfa beta psi beta x. Claro, essa matriz alfa beta aqui é a matriz alfa beta dos parâmetros ômega. Né? Essa matriz aqui é essa aqui, ó. A matriz aqui S exponencial de 1 meio de ômega mini sigma meio. Onde eu conheço sigma 0i, aqui, ó. Sigma 0i é o BI, é o meio de sigma i. Então, isso aqui são os geradores para os bustes. E o sigma e j, que são os geradores das rotações, a gente tem que saber como é que esse objeto se transforma. Os sigma e j são epsilon i j kappa L kappa. I sobre 2 sigma kappa. Então eu conheço, vou apagar isso aqui. Eu estou agora trabalhando no detalhe essa representação, para a gente entender quem são e quem é essa categoria de tensores do grupo de Lorentz que se transforma desse modo. Então, se eu fizer um boost, eu tenho esse gerador. Então, vamos pegar uma transformação particular. Vamos pegar um boost ao longo do eixo de x. Então, vamos pegar só para a gente ter uma ideia, um boost de x. O boost de x, a gente já sabe, o parâmetro é ômega 0,1. Vamos dizer que esse parâmetro aqui, ômega 0,1, seja o parâmetro, sei lá, alfa. Esse é o meu boost. Então, claro, minha transformação de Lorentz vai ser essa aqui. O meio, só tem esse parâmetro, então, exponencial de 1 meio de ômega 0,1, sigma 0,1, mais 1 meio de ômega 1,0, sigma 1,0. Os dois se somam, então vai ficar isso aqui, alfa, sigma 0,1. Então, essa transformação aqui, no caso de um boost, quer dizer, todo ômega 0,2 igual a ômega 0,3 é 0, e os ômega e j não faço rotações, estou fazendo exclusivamente um boost ao longo do eixo do x, então eu só tenho um parâmetro. Então quando eu fizer essa soma vai ficar 0,1, 0,1 mais 1,0, 1,0. As eles são iguais, o sinal ômega 1,0 é menos ômega 0,1, sigma 1,0 é menos sigma 0,1, então os dois se somam tudo isso aqui. Então é essa matriz aqui. Então, o que vai fazer esse boost vai ser essa matriz aqui, exponencial de alfa sobre 2, sigma x. Então, quando eu fizer uma transformação de Lorentz, quando eu fizer esse boost, ou seja, quando eu tiver aqui no espaço-tempo, que vai acontecer T' é gama, T menos beta sobre C, x. X' é igual a gama, x menos beta CT. Y' igual a y, Z' igual a Z. Então, isso aqui é uma transformação, é o boost, é esse boost aqui, feito no espaço dos vetores, no espaço das coordenadas do espaço dos postos. O meu spinor, quando eu fizer esse boost,
dizer, o meu psi alfa de Tx ele vai em psi alfa' de T', x', z', que vai ser S. Claro, agora é só determinar aqui a minha matriz S. Eu tenho que pegar essa matriz aqui exponencial. Então, exponencial essa matriz aqui. Exponencial de alfa sobre 2 sigma x. Exponencial dessa matriz é expansão em série. Identidade. Depois, sigma x ao quadrado, identidade. Sigma x ao quadrado. Sigma x a terceira, sigma x. Sigma x a quarta, identidade. Então, a série par vai me somar num cosseno hiperbólico. Vai ficar um cosseno hiperbólico de alfa sobre 2, sigma x, identidade. Identidade 2 por 2, é claro, mais. E a parte ímpar vai me somar um seno hiperbólico de alfa sobre 2, sigma x. Claro, esse alfa aqui, a gente sabe que esse alfa aqui, na Ricardo, a gente já tinha aprendido, que esse alfa, na verdade, é o arco tangente hiperbólica menos B sobre C. Então, lembraste, né, que relação entre o parâmetro do boost e a velocidade, aqui é V sobre C. Vou botar até assim. Isso a gente já tinha feito quando a gente estudou. Isso aqui é mesmo, podemos botar assim, V sobre C2. Então, quando eu faço um boost, o parâmetro do boost é V sobre C. E aí, o parâmetro alfa, ele já tinha identificado que a tangente hiperbólica desse alfa, né, que a gente tinha visto, era que a tangente hiperbólica do alfa, a gente identificava com menos V sobre C, para dar a transformação de Lorentz usual. Então, eu sei quem é esse parâmetro alfa aqui. Então, isso aqui, na verdade, é o cosseno hiperbólico do arco, cuja tangente hiperbólica é um meio, cosseno hiperbólico de um meio do arco. Então, isso aqui é uma função transcendental de resolução, não é uma função hiperbólica, não tem problema. Então, a gente sabe resolver isso. Então, a gente sabe qual é a transformação desse campo. Vamos lá, vou apagar isso aqui. Então, se eu fizer, então, uma transformação de Lorentz ao longo do eixo do x, eu sei que o meu campo vai se transformar desse modo assim. Quer dizer, se 1 linha de x' vai ser cosseno hiperbólico de alfa sobre 2. Essa matriz aqui, ela vai ficar assim, ó. Cosseno hiperbólico, seno hiperbólico. Quando a gente substitui, né? Isso aqui fica na identidade, isso aqui é 0, 1, 0. Alfa sobre 2, então vai ficar cosseno hiperbólico de alfa sobre 2, psi 1, mais seno hiperbólico, alfa sobre 2, psi 2. E psi 2' x', vai ficar seno hiperbólico de alfa sobre 2, psi 1. Então eu sei que a velocidade relativa entre os dois observadores está aqui. Tá? Lembrando que esse alfa aqui, né, é a tangente hiperbólica de alfa menos V sobre C. Né? Até eu posso botar aqui, posso botar o cosseno hiperbólico em evidência, se a sua cosseno é tangente. Né? Posso também fazer isso, né? Mas aí é fácil. A gente pode fazer. Aí é só um joguinho de funções hiperbólicas. Vamos expressar. Se eu conheço a tangente hiperbólica
de alfa, tirar o seno hiperbólico de alfa sobre 2 e o cosseno hiperbólico de alfa sobre 2, só expressar em função do arco de metade. É uma expressão em V sobre C, não importa. Então, isso aqui é como esse objeto, nós ainda não sabemos direito o que é, de duas componentes, se transforma quando eu faço uma translação de dois observadores ao longo do eixo do X. Esse objeto, ele vê uma translação dessa forma aqui. Não exatamente com o mesmo parâmetro. Quer dizer, o parâmetro depende de V sobre C, mas aparece aqui, em vez de aparecer a tangente hiperbólica de alfa, porque aqui justamente esse V sobre C que aparece aqui, eu posso ter essa relação que fica CT', CT, V sobre C. Essa relação aqui é justamente, ó, isso aqui faz o papel exatamente da tangente hiperbólica. Aqui eu boto C, aqui eu boto C, e aqui aparece a tangente hiperbólica. Então, na transformação das coordenadas, aparece a tangente hiperbólica de alfa. Ou seja, isso aqui é o cosseno hiperbólico de alfa, e aparece o cosseno hiperbólico de alfa. Então, na transformação das coordenadas, se vocês se lembrarem das nossas aulas, né, de 2 aulas atrás, ou de uma aula atrás, essa transformação de Lorentz, ela ficava justamente assim. CT' era cosseno hiperbólico de alfa, CT, mais seno hiperbólico de alfa, X. X' era seno hiperbólico de alfa, CT, mais o cosseno hiperbólico de alfa, X. Y' igual a Y, Z' igual a Z. Como que essa matriz aqui é obtida? Essa matriz aqui é obtida assim, pegando isso aqui. Lambda é exponencial de alfa 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mas não era alfa sobre 2. Aparecia aqui o alfa, né? E aqui quem fez o alfa sobre 2 aparecer foi o SO2. Aqui essa representação era assim, então dava de fato o cosseno hiperbólico, o seno hiperbólico exponenciava isso aqui, ficava exatamente cosseno hiperbólico, seno hiperbólico de alfa. E aí a gente sabia que a tangente, esse cosseno hiperbólico de alfa é o fator gama e o seno hiperbólico de alfa é o menos gama beta. E aí a gente fez tudo direitinho. Fazia a transformação de Lorentz usual. Só para lembrar a diferença. Aqui no espaço-tempo, quando o boost é com velocidade relativa V sobre C, no espaço-tempo aparece cosseno e seno hiperbólico de alfa. Nesse espaço meio zero, esse objeto de duas componentes, ele vê a transformação de Lorentz, não com o cosseno de alfa, o seno de alfa, mas o seno de alfa sobre 2 e o cosseno de alfa sobre 2. Vamos fazer agora, então isso é como ele reage a um boost. Vamos ver como é que ele reage a uma rotação. Então vamos fazer uma rotação, tipo, uma rotação do plano, onde a gente gosta de fazer sempre, em torno do eixo dos eixos. Então uma rotação do plano XY. Então, se eu faço uma rotação no plano XY, nós vamos estar trabalhando com um ômega com 2. Então, ômega 2, então, como é um ângulo de rotação, vamos chamar de θ. E aí aqui é a mesma coisa, a gente vai ver os ômega 0i todo zero, não tem boost nenhum. E aí temos o ômega 2, 3, não tem rotação no plano YZ e não tem rotação no plano ZX. Então, eu tenho isso aqui. Então, claramente, a minha matriz S de rotação, essa de θ, vai ser exponencial de 1/2 de ômega 1,2, sigma 1,2, mais ômega 2,1, sigma 2, pode ficar exponencial θ, sigma 1,2. Mas para nós, sigma 1,2
é o L3. Exponencial de θ L3. Mas agora, nessa representação, J é igual ao meio. Mesma historinha lá, J, a gente tinha tirado J ao meio de 5, quer dizer, isso aqui é 0, então DI é menos ILI, vai ficar menos I, né? Vai ficar 2, cancela, fica menos I, então o LI é I sobre 2, o J é o meio de sigma, é I sobre 2, então o L3 a gente já tinha visto anteriormente, é I sobre 2, sigma 3. A principal é sigma Z. Então o que eu tenho que fazer é exponenciar isso aqui. Exponencial da matriz sigma Z é fácil, porque a matriz sigma Z é justamente diagonal. Esse cálculo aqui é imediato, então essa θ vai ser essa matriz aqui. Vou exponenciar essa matriz, vai ficar I sobre 2θ. O θ que vem daqui, né? Quer dizer, que isso aqui, θ sobre 2 sigma z, exponencial disso aqui, eu tenho sigma z, então fica exponencial θ sobre 2, 0, 0, e aqui exponencial sobre 2. Então é claro que isso está mostrando para a gente que sim e x', então as coordenadas x, tem que é a x'. Então vamos ver. E essa mesma transformação feita no espaço-tempo é t' igual a t, porque é uma rotação, então o tempo não muda. Aí nós vamos ter x', y', vai ser a matriz de rotação, né? Cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, seno de θ, xy, z' igual a z. Essa transformação vista no espaço de coordenadas do espaço Minkowski, que é uma rotação do plano xy, né? O gerador, né? Era essa matriz aqui, a gente exponenciar essa matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. É uma rotação do plano, então aqui era 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então isso aqui. Agora, essa rotação vista nesses, é um espaço-tempo. Agora, essa mesma rotação vista aqui vai ser suminha x' aqui, então, é t' cosseno de θ sobre 2 mais i cosseno de θ sobre 2 por cima y', x' cosseno de θ sobre 2 menos i cosseno de θ sobre 2 por cima. Então, da mesma forma, no espaço-tempo, a rotação é feita por um ângulo que é 2 vezes o ângulo que é sobre o qual é vista a rotação no espaço desses objetos bidimensionais. E aí, é claro, uma rotação de θ igual a 2π, o vetor vai nele mesmo, mas com uma rotação de θ igual a 2π, essa observação, θ igual a 2π, psi' é menos psi. E a gente já conhecia esse objeto lá quando a gente estudou os espinores, GSO3. Então, esse objeto aqui, do ponto de vista das rotações, ele é um espinor. Né? A rotação dele, ele vai menos ele sobre uma rotação, diferentemente do vetor. Então, esse objeto aqui, que está na representação meio zero, esse objeto que está na representação meio zero, é o que a gente chama de um espinor. Tá? Um dos espinores do espaço de volta. Esse objeto aqui, vou colocar assim. Vou associar esse objeto aqui a esse objeto aqui, psi. Então, isso aqui é uma categoria de espinor. Tá? Pergunta:
pegar a representação 0,5. Tá? Representação 0,5, será que ela vai ser uma réplica da representação meio zero ou ela é uma outra categoria? Em princípio, duas representações distintas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa representação aqui de uma outra categoria de exteriores. Vamos chamar de exteriores I. Mas, claro, como esses índices aqui, eu estou chamando de alfa, esse índice alfa vai de 1 a 2, mas é dessa representação, esse índice aqui também vai de 1 a 2. Essa representação também é bidimensional. Só que é uma outra categoria de índices. Eu posso chamar esses índices aqui de alfa tilde, para não dizer que é a mesma categoria. Ou tem gente que prefere chamar de alfa dot. A notação mais tradicional é chamar de alfa ponto. Mas alfa ponto, né? Esse índice alfa ponto é 1 e 2 também. Da mesma forma que esse índice alfa é 1 e 2. O que vai distinguir isso disso é como uma transformação de Lorentz atua aí. Como é que uma transformação de Lorentz atua nesse cara? Nós sabemos. Nós conhecemos as matrizes. Nós conhecemos todos os bustos e todas as rotações para essa representação aqui. Né? O que nós vimos? Nós vimos que os bustos BI e as rotações LI saem daqui. A rotação LI é I sobre 2 sigma. E os bustos, não, o boost, isso aqui é zero. BI igual a menos ILI. Então, 1 meio e sigma. Então, eu sei fazer qualquer transformação de Lorentz nesse objeto. Um boost vai fazer, eu vou ter que mexer com essa matriz, o gerador dos bustos é esse, o gerador das rotações é esse. Nessa representação aqui, a situação é um pouco diferente, porque eu tenho J igual a 0 e K igual a meio. Então, quem é um meio? Quem vai fazer o papel de um meio das matrizes de Pauli são esses geradores. KI com KJ é I, Epsilon e J, K, K, K. Então, a representação bidimensional dessa álgebra é com esses geradores aqui igual ao meio das matrizes de Pauli. E esses aqui zero. Então, esses aqui são zero, porque o J é zero. Então, esse gerador é trivialmente representado. Então, BI é igual a ILI. Agora, então BI é igual a ILI. Então fica 2. 2 com 2 cancela, então vai ficar menos I. Então, esse K aqui é 1 meio de sigma. Aqui eu vou produzir um fator 2, vai ficar menos I sobre 2L. Então, o 2 vai cancelar, desculpa, né? Aqui é menos I. Então, o meu L é I sobre 2. Meu L, a gente vai ter aqui o LI vai ser igual ao outro. Está aqui, é I sobre 2 sigma. Mais o BI. BI é, esse é zero. É ILI. Então, I vai ficar menos o meio de sigma. A. Então, essas duas representações, elas veem a rotação da mesma maneira. Elas veem os mesmos geradores de rotação. Então, do ponto de vista das rotações, eles vão girar igual. Mas do ponto de vista dos bustos, vai ter um sinal diferente aqui. Então, como esse boost está multiplicando o alfa, eu vou formar um cosseno hiperbólico de menos alfa, que é o cosseno hiperbólico de alfa, mas na parte do seno hiperbólico vai aparecer esse nome. Então, essa representação não é uma réplica dessa, é uma outra representação. Esses objetos aqui, eles se transformam de uma forma diferente desse, do ponto de vista dos bustos. Do ponto de vista das rotações, não. As rotações não os distinguem. Então, esse cara e esse cara, eles sofrem a mesma rotação. Porque, ó, se eu pegar essa matriz aqui, ela não vai saber. Aqui, ó, ela vai pegar esse I, ela vai pegar isso aqui.
Então, a rotação, o meio, 0 e 0 meio são idênticos do ponto de vista da rotação. Isso é verdade, tanto é que lá no espaço euclidiano, no mundo euclidiano, nós não distinguimos duas categorias de espinores. Nós só temos um espinor de duas componentes. Nós só trabalhamos com a representação espinorial. O grupo de Lorentz, ele distingue duas categorias de espinores. Quem os distingue, além depois da paridade, claro, que isso aqui é um espinor left, aqui é um espinor right, mas não estou discutindo a paridade, é uma transformação discreta, quem os distingue são os bustos. Então, essa representação é totalmente dessa. Então, realmente, eu tenho duas categorias diferentes de férmions, de espinores, quando eu uso o grupo de Lorentz. Só não vou refazer os cálculos, porque agora é só pegar cosseno hiperbólico de alfa sobre 2 e menos seno hiperbólico de alfa sobre 2. Está tudo aí. Mas então aparecem, licença aqui, duas representações distintas. Se o grupo fosse SO4, isso não aconteceria. O SO3 não acontece. Quero que vocês percebam isso quando vocês estudarem o SO4. Vamos ver essa diferença. Então, essa representação aqui, representação meio zero, é a representação dessa categoria de espinores. E essa representação aqui é uma representação com uma outra categoria de espinores. Então, os bustes distinguem psi alfa de alfa ponto. Então, esse índice ponto aqui é um índice só para poder dizer que é uma outra categoria de duas dimensões. Quer dizer, aqui vai de 1 a 2, esse aqui também, alfa ponto não vale 1 ponto, 2 pontos, tá? Alfa ponto vale 1 e 2, como alfa vale 1 e 2. Só que esse alfa ponto aqui é para dizer que os geradores nessa representação não são os mesmos que esse aqui, é os dois geradores na cara. A diferença está aqui. Isso aqui não vem. Isso aqui é diferente. Uma outra observação importante que a gente pode fazer é o seguinte: se nós pegarmos essa representação aqui, o meio, 0 está. Tirarmos o complexo conjugado dessa representação, explicar o que é isso. Ou seja, se a gente pegar esse objeto aqui, psi alfa, e a gente tirar o complexo conjugado dele, que a gente vai mostrar que isso aqui é equivalente ao 0,5. Ou seja, o complexo conjugado desse espinor aqui se transforma, segundo Lorentz, como esse espinor aqui. A gente pode, vamos ver por quê, porque essa relação aqui é muito importante. No grupo SO4, não é isso que acontece. No grupo SO4, meio zero estar é equivalente a meio zero. 0 meio estar é equivalente a 0 meio. E essas representações são equivalentes, porque SO4, no fundo, toma... SO4, no fundo, é SO2, S2. Então, é uma réplica de SO2 com S2. SO3 são dois SO2, aquele complexo, aquele izinho faz a diferença. Então, vamos ver agora que essa representação é diferente dessa, o complexo conjugado dessa é que é equivalente a isso. Então, vamos tentar ver por que isso aqui é verdade. O que significa? O que significa o complexo conjugado dessa representação? Significa isso aqui. Né? O que significa pegar o complexo conjugado de uma representação? Em teoria de grupos. Uma coisa simples. Isso aqui, ó. Isso aqui vamos trabalhar então com essa representação. Meio zero. O que significa isso? Significa que essa representação, esse objeto aqui, sofre essa transformação de Lorentz aqui. Essa é a transformação de Lorentz. S, em geral. Com esses geradores aqui. Qualquer transformação que eu quiser fazer, eu conheço os geradores, posso fazer. O que significa o complexo conjugado? Não hermitiano conjugado, complexo conjugado. Eu quero que essa linha está igual a essa está, C está. Então vamos lá. Se
Se olhar para a álgebra, né, isso aqui significa o seguinte: se tá? Vai ser exponencial de um meio. Os ômegas são números reais, são velocidades e ângulos, são os parâmetros do grupo de Lorentz, então não tem complexo conjugado. Os geradores, não. Os geradores podem ser matrizes de Pauli. Os geradores estão aqui. B pode ser sigma, o L pode ser I sobre 2 sigma. Então, esses geradores, nessa representação, eles são complexos. Então, eles são matrizes complexas. Então, aqui, estão fazendo isso. Então, está aqui. Muito bem. Então, estou fazendo só, isso aqui é o conceito disso, isso aqui é a representação conjugada e complexa disso aqui. Se eu pegar um boost, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um boost. Vamos tentar fazer isso. Vocês possam fazer de uma forma compacta isso. Vamos, se a gente fizer isso aqui. Vamos fazer isso, vamos tentar fazer a coisa mais geral possível. Não vamos distinguir, podemos botar aqui, se a gente pegar o setor de boosts, a gente vai ter ômega 0i, sigma 0i. Se pegar o setor de rotação, ômega ij, sigma ij. Vamos ver o que a gente faz aqui. Não, vamos fazer assim, vamos apagar aqui. Então, estou fazendo uma transformação de Lorentz geral no espinor da representação meio zero. Estou pegando o complexo conjugado dele. Então, vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui em forma genérica. Se a gente fizer todos os bustos, vão estar aqui, vai dar o meio de ômega 0i, sigma 0i e 0 e 0. Vamos ver se o meio vai se cancelar. Então, os bustos vão ficar aqui, exponencial de ômega 0i, sigma 0i, tá. Isso é um boost. Depois, se eu pegar as rotações, eu vou ter o meio de ômega ij, sigma ij, está. Aí não tem fator meio porque eu não distingo, né? Então fica tudo somado aqui. O meio de ômega ij, sigma ij está. Se está. Então, estou só pegando o complexo conjugado dessa representação. Isso que eu estou querendo dizer para vocês. Muito bem. Vamos substituir lá. O sigma 0i, né? Então, sigma 0i dessa representação são as matrizes de Pauli. Se eu fizer, então, essa representação, então, a transformação de Lorentz geral desse espinor vai ser exponencial. Então, sobre 2, né? O meio de ômega 0i, sigma, matriz de Pauli, sigma i está. Tanto faz, né? Quer dizer, BI, a representação meio zero, sigma 0i está. Peraí. Sigma 0i está aqui. Tá certo. Então, sigma 0i é sempre o BI. E nessa representação, o BI é o meio de sigma, Então, sigma 0i é o BI. E o sigma j, i epsilon j capa. Sigma ij, vai simplificar mais, o meio, ômega ij, sigma ij, está, epsilon ij capa, leve típica, todo mundo sabe, real. L capa está. Mas quem é a matriz L capa nessa representação é I sobre 2 sigma. Não vai aparecer menos I sobre 2 sigma está. Só seguindo as instruções que o grupo de Lorentz me deu, tá bom? Agora, isso aqui é claro, né? Ômega ij
epsilon, isso aqui, ó, se eu pegar o parâmetro, ômega 1, 2, né? Isso aqui, epsilon, isso aqui é ômega e j. Ômega e j, epsilon e jk, o meio, isso aqui é justamente a definição, isso aqui eu posso associar, isso aqui é um ângulo de rotação, né? Isso aqui é justamente o ângulo de rotação θk. Isso aqui é um parâmetro, se eu estou fazendo uma, se eu fizer uma rotação no plano 1, 2, aqui vai ficar epsilon 1, 2. Então, esse carinha aqui é 3. Então, eu vou ter epsilon, esse aqui eu vou ter ômega 1, 2, que vai ser justamente uma rotação em torno do eixo dos eixos. Então, eu posso pegar isso aqui, porque a gente está dizendo isso aqui, que o meio, a gente está dizendo que se esse carinha de epsilon 1, 2 é o ângulo de rotação, por exemplo, só para ter uma ideia, epsilon 2, ômega 2 é o ângulo de rotação em torno do eixo dos eixos, né? Então, esse objeto aqui, o meio de epsilon e j, ômega e j. Se eu só tenho, por exemplo, parâmetro 1, 2, aqui vai ficar 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Só vai me sobrar um θ3, só vai me sobrar um 3. Que é, então, vai me dar justamente esse θ aqui, vai ser o ângulo de rotação em torno do eixo dos eixos. Então, a gente pode, se quiser, pode deixar assim também. Mas, no fundo, isso tudo que está aqui, esse pedaço aqui, ó, esse pedacinho que está aqui, eu posso escrever esse meio de ômega e j, epsilon jk, isso aqui é, na verdade, um θk, então isso aqui é menos i sobre 2 θk, sigma k. O numerador é isso, é o ângulo de rotação em torno do eixo k e a matriz de Power. Então, se for uma rotação em torno do eixo x, fica o sigma x, eixo y. Então, não, vamos deixar dessa forma, vamos deixar esse programa aí, tá? Só apagar isso aqui. Estou só querendo dizer isso aqui. Agora, as matrizes, né? Vamos pensar aqui uma coisinha só. Essa matriz aqui, sigma, se eu pegar um boost, então essas matrizes aqui são exceto sigma 2, sigma 1 e sigma 3 são reais. Então, esse sinal de complexo conjugado ele só vai ser consequente no sigma 2. Tá? Tudo bem, aqui é a mesma coisa. Né? Esse sigma 1 e sigma 3 são reais e o sigma 2 é puramente imaginário. Então vamos dizer o seguinte, o que significa, né? Vou apagar isso aqui, vou deixar assim, só organizar isso aqui melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa coisa que eu falei para você. Vamos dizer que esse objeto aqui, o meio de epsilon e jk, ômega e j, esse objeto aqui, ó, ômega e j, é epsilon e jk, θk, quer dizer, parâmetro ômega 1, 2 é o ângulo de rotação, θ3 em torno do eixo dos eixos. Quando eu inverter essa relação, eu vou produzir justamente aqui o fator meio, é isso aqui. Então, isso aqui, na verdade, é o ângulo de rotação em torno do eixo coordenado K. Então, a gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira. Sigma está exponencial de meio, ômega 0 i, sigma está, e aí aqui vai ficar menos i sobre 2, θk, sigma k está. Então, o espinou complexo tá? Se transforma desse modo. Bom, o que significa essa representação aqui? O que significa o complexo conjugado de uma representação? O complexo conjugado de uma representação significa que eu tenho novos geradores. Nessa representação aqui, se vocês observarem, os geradores são sigma i star dos boosts. E para as rotações, os geradores ganham um sinal trocado, menos esse aqui, a nossa normalização. Talvez até fosse melhor realmente deixar assim, deixa eu ver aqui, esse aqui ficaria assim. Esse gerador então aqui. E aí o meio, ômega e j,
deixar assim, vamos em frente assim. O que significa essa representação aqui? Vamos ver o que pode acontecer. Será que, se eu pegar... vamos parar aqui. Então eu fiz isso aqui para o meio zero. Então isso aqui é um meio zero estar. Vamos comparar agora. Isso aqui é um meio zero estar. Então isso aqui é como uma transformação de Lorentz, né? Vista no complexo conjugado dessa representação. Peguei os geradores e botei aqui. Tirei o complexo conjugado. Vamos olhar agora a representação 0,5? Separar. Mesma coisa que nós fizemos agora. Vamos pegar a representação 0,5 que a gente comparar. A gente parou aqui. Então isso aqui é o meio zero estar. Vamos pegar a representação 0,5. Então, representação 0,5. Então a gente tem aqui linha igual a essa aqui. Vamos ver como é que fica a matriz exatamente de Lorentz nessa representação. Já podemos fazer isso aqui rapidinho. Então, vamos ver o seguinte: que linha vai ser exponencial. Então, o meio de ômega 0i, sigma 0i, mais o meio de ômega i 0, sigma i 0. Então, aqui ficou ômega 0i, sigma 0i. Acaba em uma coisa. Ômega 0i, sigma 0i e 0, sigma i 0. Então vai aparecer aqui o sigma 0i. Só quem é o sigma 0i nessa representação? É o BI. Sigma 0i é sempre o BI, mas o BI nessa representação é menos o meio de sigma. Então aqui vai aparecer o fator menos o meio. Então para manter menos o meio de ômega 0i. Claro, pessoal, o que eu estou fazendo aqui, desculpa se eu estou um pouquinho, não estou sendo muito claro, porque eu mesmo estou meio sem saber como colocar a questão para vocês. Mas eu acho que agora eu encontrei. Nós pegamos a representação meio zero, escrevemos como a representação, como um espinor da representação meio zero se transforma e tiramos o complexo conjugado da representação. E chegamos a essa expressão aqui. Isso aqui é um puro exercício de teoria de grupo, que depois vai ter uma consequência física. Agora vamos pegar a representação 0,5. Só saber os geradores. Cada representação, se eu conhecer os geradores, eu conheço tudo. Então, matriz de Lorentz, essa, só que os geradores agora estão duas. O meio de ômega 0i, sigma 0i, mais o meio de ômega 0, sigma 0. Então dá ômega 0i, sigma 0i. Os fatores meio se somam. Meio dá 1, mas agora sigma 0i, que é o BI nessa representação, é isso aqui. Então, por isso que aparece esse menos meio. Representação, mais agora, um pedaço das rotações. Meio de ômega j, sigma j. Quem é o sigma j nessa representação? Sigma j é F j k, sigma LK. Quem é o LK nessa representação? I sobre 2 sigma. Sobre 2 sigma k. Então, mesma coisa que essa aqui. Ela vai ficar mais I sobre 2 k igual I sobre 2 θ k. Sigma k para estar. Tá? Vamos mostrar aqui sigma k. I sobre 2 θ k. Aqui. Então, isso aqui é como se transforma no inferno espinoso dessa representação. Olha lá. O que nós observamos de lá para cá? Qual é a relação que a gente vê? Os geradores nessa representação aqui são sigma i estar e menos i sobre 2 sigma k estar. Os geradores nessa representação menos sigma i, aqui é mais. O que aconteceu, então, quando a gente passou da representação meio? O que está acontecendo na representação meio zero estar? Eu tenho aqui sigma i estar e aqui menos sigma. Posso botar tudo só, posso botar tudo a mesma coisa. Sigma. Aqui é índice mútuo. O que está acontecendo que nós estamos observando? Ao passar de uma representação para outra, quer dizer, quando nessa representação, quando eu venho daqui para cá, eu venho para a representação 0,5, o que está acontecendo? Esse objeto aqui
sigma I star, aqui ele aparece como menos sigma I. E o sigma I star aqui aparece como sigma I. Então está acontecendo aqui o sigma I star, complexo conjugado, está indo menos sigma. Isso que está acontecendo formalmente. Os parâmetros não mudam, claro. O parâmetro está aqui, o parâmetro da rotação está aqui. A rotação é universal, todo mundo tem o mesmo parâmetro de boost e o mesmo de rotação. Quem muda é o gerador. Nessa representação, os geradores são sigma I star. Nessa representação, os geradores são menos sigma I. Então, o que está significando isso? Será, então, que existiria, deixa eu apagar aqui, se eu fizer o seguinte, se eu multiplicar essa relação aqui, está claro o conceito? Então, eu tenho duas representações. Essa representação complexo conjugado, então, os parâmetros estão aparecendo com esses geradores. Pode até colocar aqui, ó, mais. Posso trazer sinal menos para cá, mais explícito assim. Então, parâmetro de boost, parâmetro de rotação. Gerador, gerador. Parâmetro de boost, então posso trazer esse sinal menos para cá. E gerador. Então, o que nós estamos observando é que aquilo que é o sigma I star aqui é o menos sigma I. Ou seja, então, se essa representação aqui tem essa característica, observe que eu posso pegar isso aqui e multiplicar aqui por uma matriz, vamos chamar de R. Posso botar aqui uma matriz R. Posso botar, claro, aqui a mesma matriz R. E posso colocar aqui a matriz R menos 1R. Então, o que nós estamos observando com isso? Nós estamos observando assim, será que existe então, essa matriz aqui, então, R, cilindro, está. Ela está fazendo o seguinte, ela está pegando R exponencial de 1,5 de ômega 0 I, sigma está. Desculpa, eu vou copiar aqui de novo, mas só para sobrecarregar ali, mais 1,5 menos sigma está. R menos 1 R se está. Será que existe uma matriz R tal que se R sigma I star R menos 1 for igual a menos sigma I? Suponhamos que existe uma matriz. Pergunta, existe? Existe R tal que isso aqui aconteça? Vamos perguntar, será que tem um R tal que isso aqui aconteça? Se existir tal R, significa o seguinte, ó, essa relação aqui significa o seguinte, ó, R, como isso aqui é um exponencial, a gente sabe que R exponencial de uma matriz R menos 1 é a mesma coisa que exponencial de R em R menos 1. Porque a gente faz a expansão em série do exponencial e vai sempre sanduichando R menos 1 aqui dentro, né? Vai ficar identidade, mais N, mais M2. Como eu tenho R aqui e R menos 1 aqui eu tenho NM. Então eu boto R menos 1, R. Então fica R, M. Então a gente sabe que fazer essa transformação de similaridade para o exponencial é a mesma coisa que trazer essas duas matrizes para os coetes. Então, isso aqui significa que se eu tenho isso aqui, se existir uma matriz R que faz esse trabalho aqui, R sigma I está é menos sigma I, então aqui fica menos sigma e aqui fica menos. A questão é, será que existe uma matriz que faz isso com as matrizes de Pauli? Então vamos ver. Se eu pegar a matriz de Pauli, sigma x é real. Sigma x está é sigma x. Então fica R sigma x R menos 1 igual a menos sigma x. Ou seja, R sigma x
igual a menos sigma x zero. Eu multiplico, eu posso fazer essa relação aqui, claro, do jeito que ela está. Deixa eu apagar aqui um pouquinho para não sobrecarregar, para ficar falando em cima da mesma coisa. Nós estamos diante dessa pergunta. Será que eu consigo encontrar uma matriz 2 por 2R que faz esse trabalho? A pergunta é, então está querendo saber. Então eu posso, essa aqui, boto isso aqui. Beleza. Então se eu fizer esse cálculo para sigma x, significa que R anticommuta com sigma x. Se eu fizer esse cálculo para sigma y está é menos sigma y. Por quê? Porque a matriz sigma y é puramente imaginária. Então, R comuta com sigma y. E se eu fizer uma coisa para sigma g, ela é real. Então, R anticomuta com sigma g. Então, se eu conheço uma matriz que anticomuta com sigma x, anticomuta com sigma z e comuta com sigma y, ninguém me diz que isso aqui não é uma solução. Sigma y faz esse trabalho também. Ela anticommuta para a primeira, anticommuta para a terceira e comuta consigo próprio. Então, existe uma matriz R que faz esse trabalho. Posso multiplicar por I se quiser, né, para poder ficar, se eu quiser R igual a sigma I, fica aquela matriz R, zero, mas tem uma matriz que faz isso. Então, se essa matriz faz esse trabalho para nós, isso significa o seguinte. Isso significa que R seguinte, tá? Vai com. Aí, ó, esse R sobe aqui, vai ficar igual a exponencial de 1 meio de ômega zero I. Só que R sigma I está R menos 1 é o menos sigma I. E aqui vai ficar mais 1 meio de θi. Agora, R menos sigma I está R menos 1 é sigma I. Sigma I. E aqui R está. Então, o que está dizendo isso para nós? Estou dizendo isso que eu posso trazer para cá. Esse daqui eu vejo. O que está dizendo isso para nós? Está me dizendo o seguinte, que o espinor R psi estar tem a mesma transformação de Lorentz do espinor aqui, ó, igualzinho. Então, R psi estar é como se fosse um químico. Então, do ponto de vista das transformações de Lorentz, essa representação, ela gira, ela sofre um boost ou sofre uma rotação com a mesma matriz desse. Então, psi é uma representação distinta, mas psi estar, existe uma transformação, similaridade, existe uma matriz R que me diz que esse objeto e esse objeto têm a mesma transformação de Lorentz. Então, do ponto de vista da representação do grupo de Lorentz, nós estamos dizendo que a representação meio zero estar é equivalente à representação. Então, esse complexo conjugado, então a gente vê que realmente, se esse objeto aqui está nessa representação, na verdade, ele está na zero. Acho que é meio zero, tá? Então esses objetos são independentes. Eu tenho uma coisa é o complexo conjugado, outra coisa é o original. Então realmente são duas representações independentes. Nós estamos falando de duas categorias de términos, de espinores, que o mundo tridimensional não vê. É o mundo relativístico que vai distinguir entre duas categorias de espinores. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: esse elétron, quem faz matéria condensada aqui? Yuri, quem faz matéria condensada? Esse você é estudante também não, né? Não, todo mundo faz física aqui, né? Quem faz física aqui? Todo mundo, né? Então, esse elétron que nós vemos no átomo de hidrogênio, ou esses elétrons que estão nas redes, né, dos sistemas dos íons, né, nas redes cristalinas dos sólidos,
vamos dizer, esses elétrons são não relativísticos. Então, esses elétrons, eles, para nós, no nosso mundo não relativista, nós olhamos para ele como sendo férmions, né, spinores de SO3. Mas se a gente lembrar que o mundo, né, mais microscopicamente, o elétron, eu posso pegar um elétron e botar no LHC, mas no acelerador. Eu posso botar um elétron no LEP e o elétron pode atingir uma velocidade que é 0,9999999. Esse elétron é super relativístico. Esse elétron não conhece o átomo de hidrogênio, esse elétron aí é Dirac puro. Esse elétron é super relativístico. Então, esse elétron, ele está sendo controlado por isso. Então, a pergunta é, quem é esse elétron? Será que esse elétron que nós vimos na matéria condensada é meio elétron? Quando ele caiu no mundo não relativístico, ele deixou uma parte dele para trás. O que a gente está observando aqui é que a relatividade, ela me diz que eu tenho duas categorias de elétrons no nosso mundo relativístico. Tem o elétron que vai para a representação meio zero. Tem férmions que vão com spinores, que vão para a representação meio zero, e spinores que vão para a representação zero meio. Quem é o elétron que nós vemos aqui no nosso mundo? Zero meio ou meio zero? Ou é uma mistura de ambos? Ou é uma mistura, mas que quando veio para o mundo não relativístico, ele deixou uma parte para trás. Na hora da correria, né? No limite não relativista, o cara vai embora, né? Os nazistas estão atacando, ele larga uma parte da mudança dele para trás. Quem é o elétron que nós vemos? Né? Então está clara a questão que a estrutura, né, do espaço, do grupo de simetria do espaço-tempo, ele está nos ditando a existência de duas categorias distintas de férmions, spinores, né? Bastante spinor. Por enquanto, spinores, em 4 dimensões. Então, esse mundo são dois objetos que são distintos pelo Bustos. E são objetos, esse objeto aqui é equivalente a esse. Mas meio zero e zero meio não são equivalentes. Eu tenho que conviver com essas duas categorias. A questão, será que as duas são físicas? Ou será que uma delas só é física? Ou será que quem é física? Porque nada me impede de pegar essa representação. Fazer a soma direta de dois espaços, pega um espaço bidimensional, o outro espaço, né, bidimensional. E junto, colo os dois num só. Por exemplo, vamos apagar isso aqui, vamos ver isso aqui. Estou quase acabando, tá? Mas a discussão está clara? Então, nós identificamos duas categorias de spinores do grupo de Lorentz. Os spinores 1 meio zero e os spinores 0 meio. E esses objetos aqui são equivalentes ao meio zero estar. Tudo bem. Então, vamos ver o seguinte. Vamos fazer um ajustes. Eles podem botar isso numa notação mais unificada. Nada nos impede de fazer isso. Né? A gente pode pensar o seguinte: eu posso construir isso aqui. Eu posso construir um objeto psi maiúsculo, que é essa soma que pertence, está nesse espaço aqui, ó, meio zero, mais zero, soma direta. Como é que eu vou construir a soma direta desses dois espaços de representação? Então, posso fazer simplesmente a coisa mais naiva, né, que é botar psi aqui. Então, agora eu tenho 4 componentes: psi alfa, 1, 2, que alfa dot, 1, 2. Eu posso botar psi 1, psi 2. Posso fazer isso, ó, psi 1, psi 2, que 1, que 2. Ou seja, eu estou construindo um objeto quadridimensional que é assim: psi alfa, que alfa dot.
Agora, quando eu for fazer uma transformação, e aí como é que esse cara vai ver a transformação de Lorentz? Tem mistério. Exposição, posso criar uma transformação de Lorentz agora, uma matriz, vou fazer o seguinte, psilinha vai ser uma matriz S psi. Onde que é essa matriz S? Essa matriz S vai ser, posso botar aqui a matriz S do meio zero, que é essa matriz com esse boost e essa rotação. Posso botar aqui a matriz S, né, do meio zero, tá, do meio zero. E posso botar aqui a matriz S do zero meio, que é outra matriz. Com aqueles boosts diferentes, mas com as mesmas rotações. Então, claro, esse objeto aqui é lícito. Eu posso definir esse objeto? Posso. A transformação de Lorentz desse é independente da transformação de Lorentz desse. Então, eu digo, esse objeto faz sentido também. Eu posso agora construir um objeto quadridimensional, que é o gluing, que é a colagem de dois objetos bidimensionais. Claro, é uma coisa artificial. Estou colocando duas coisas que não se comunicam. Mas será que eu posso criar será que eu poderia, de alguma forma, acoplar essa componente, nessa componente, isso com isso? Alguma grandeza física, por exemplo, poderia me fazer um acoplamento disso com isso? Então, nós vamos ver que sim, existe uma grandeza física, que é o quê? Que é a massa. Quando a gente falar de um férmion massivo relativístico, ele vai ter que ser colocado dessa forma, e esse objeto se comunicam pelo termo de massa. Então, o que nós estamos vendo agora é o seguinte, que existem três possíveis representações fermiônicas ou espinoriais do grupo de Lorentz. Existe a representação meio zero, que é onde eu boto os x's. Existe a representação zero meio, independente, que é equivalente ao complexo conjugado dessa, que é onde eu coloco os x's. E eu posso criar uma representação de soma direta. Que é onde eu coloco esse psi maiúsculo. Claro que ao fazer essa representação, a gente vai poder introduzir alguma grandeza física a mais. Nós vamos ver posteriormente que é a massa. Então, o que a gente está dizendo aqui, nessa representação, a gente coloca os neutrinos leves. Nessa representação, nós colocamos os antineutrinos right. E nessa representação, nós colocamos os elétrons e os próximos. Então, essa é a descrição que a gente usa das representações do grupo de Lorentz para descrever pelo menos partículas fundamentais que nós conhecemos. Claro que elétrons e pósitrons são massivos. A questão é, quando eu saio desse mundo relativístico, quando eu pego um elétron baixamente relativista, quando eu pego um elétron no átomo de hidrogênio, e tem uma velocidade de C sobre 140, mais ou menos. Então, ele tem um fator gama que é bem baixo. O beta 2 dele é 10 a menos V sobre C na faixa de 10 a menos 4. Então, o gama dele é bem pequeno, aproximadamente. Esse elétron não relativista. E aí, quando o elétron não relativista, será que nessa passagem do mundo relativista para o mundo não relativista, como é que fica essa mistura aqui? Nós vamos ver. O que vai acontecer? Quer dizer, esse elétron que nós vemos, que nós descobrimos, inclusive, né, antes de descobrir a relatividade, o elétron foi descoberto em 1897 e só depois, em 1928, que Dirac fez uma teoria relativista. Opa! Fez uma teoria relativista. Vai acabar isso aí? Vamos acabar isso? Ah, tá. Que seja das legais. Então, só com a equação de Dirac em 1928 é que ficou claro quem era esse elétron que nós vemos aqui embaixo, baixamente relativista, que, vamos dizer assim, que propriedades, né, que herança que ele traz de um mundo relativista. Nós descobrimos, né, talvez a questão seja essa, o elétron foi descoberto de uma forma não relativista, mas na verdade a gente tem que pensar no elétron como sendo um objeto eminentemente relativístico e que no nosso mundo ele pode aparecer de uma forma não relativista. Então, a representação do grupo de Lorentz, ela me dá o elétron na sua grandeza total.
O que nós vemos no mundo de baixas energias é um elétron meio computado. É o que ficou para trás, a gente não vê. Mas é essa percepção que é importante vocês terem, certo? Então tá, então nós estamos fazendo isso, é classificando, só estudando as representações do grupo de Lorentz. Então, muito bem, nós pegamos essa representação aqui. Então, outra coisa que nós estamos observando é o seguinte, né? Então, nós pegamos essa representação meio zero e essa representação zero. Então, observem que isso aqui é um objeto, esse alfa, e esse objeto aqui é um objeto que alfa não. Imagina que eu agora pegue o produto desses dois objetos. Imagina que eu agora pegasse isso aqui, esse alfa não. Que alfa agora? Eu vou estar formando um objeto quadridimensional. Isso aqui é um tensor misto. Só que é um tensor misto no espaço espinorial. Já fiz tensores T-mini, isso tudo a gente já fez. Tensores no espaço de Minkowski. Eu agora estou pegando um tensor no mundo espinorial. Um tensor que tem um índice na representação meio zero e um índice na representação zero meio. Então, aqui tem duas dimensões, aqui tem muitas objetos que tem 4 componentes. Esse objeto tem 4 componentes. Quem é ele? Esse objeto aqui também tem 4 componentes. Só que as 4 componentes são 2 componentes no mundo meio zero e 2 componentes no mundo zero meio. Agora esse objeto aqui não, ele está misturando tudo. Ele tem essa com essa, ele pode pegar Psi1, que 1 é o T11, Psi1, que 2 é o T12, Psi2, que 1 é o T21 e Psi2, que 2 é o T22. Então tem 4 componentes. Então o que eu estou fazendo é isso aqui, eu estou fazendo o produto tensorial dessa representação por essa representação. Em termos de teoria de grupo, é isso que eu estou fazendo. Meio zero, tensorial zero meio. Esse spin aqui, isso aqui é um J. Isso aqui é um J. Isso aqui é um K. Isso aqui é um K. Então, esse primeiro setor é regulado pelo SO2J. Esse segundo setor é regulado pelo SO2K. E nós já sabemos como é que nós compomos representações de SO2. Quando eu pego um objeto J1, um objeto J2 e faço o produto tensorial, eu sei que eu vou criar um J que vai desde J1 menos J2 até J1 mais J2. Então eu pego, por exemplo, pego o spin 1, o spin meio, isso vai dar meio e 3 meios. Então eu ganho 2 representações a partir disso aqui. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só que eu estou fazendo jogo duplo. Meio com 0 dá meio. E 0 com meio também dá meio. Na verdade, quando eu pegar o grupo de Lorentz, eu pegar 2 representações quaisquer, eu pegar, por exemplo, uma representação assim, J1, K1, e fizer o produto tensorial por uma representação J2, K2, eu estou dentro, eu sei fazer isso. Eu conheço tudo para esse setor, para esse SO2, eu conheço tudo para esse SO2. Então isso aqui vai ser uma soma direta de representações JK, onde o J vai desde módulos J1 menos J2 até J1 menos J2. Eu vou fazer todas as possibilidades com J e todas as possibilidades com K. Vou fazer, quer dizer, no fundo eu vou compor 2 spins separados. Coisa é S2, S2. Se eu pegar, por exemplo, essa representação meio 1, meio, e fizer o produto tensorial pela representação 1, 0. Então, no fundo, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que compor 1, 1, 1, 1, no setor J, dá 0, 1 e 2. E meio com 0. Vou botar meio. Vou botar meio, eu vou botar 1 também. E 1 com meio, no setor K, dá meio e 3 meios. Então, eu tenho 1 com 1 no setor J e meio com 1 no setor K. Então, eu vou poder formar no setor J 0, 2, no setor K meio e 3 meios. Então, no final do dia, eu vou ter 0 com meio. Então, isso aqui vai me dar
0,5 mais 0 com 3 meios mais 1 meio mais 1 com 3 meios mais 2 com meio mais 2 com 3 meios. Então, se eu fizer o produto tensorial dessa representação do grupo de Lorentz por essa representação do grupo de Lorentz, eu vou tirar tudo isso daqui. Vamos ver se bate. Esse cara aqui tem dimensão 2J mais 1, 3, vezes 2K mais 1, 2, 3 vezes 2, 6. Isso aqui tem representação, essa dimensão aqui tem representação 6. Eu estou multiplicando por uma representação que é 3. 2J mais 1 é 3, 2K mais 1 é 3, irmão. Então tem que ter 54 componentes. Isso aqui vai me dar uma representação de dimensão 54. Então 2J mais 1 é 1, 2, essa aqui tem representação de dimensão 2. Essa aqui, 2J mais 1 é 1, 2J mais 1 é 4. Essa aqui tem dimensão 4. Essa aqui tem dimensão 3 vezes 2, 6. Essa aqui tem dimensão 3 vezes 4, 12. Essa aqui tem dimensão 5 vezes 2, 10. Essa aqui tem dimensão 5 vezes 4, 20. Então nós temos 30, 42, 48, 52, 54. 9 vezes 6, 54. Então tem 54 dimensões aqui, 54 dimensões assim. Então essa representação tensorial, essa representação pode ser a soma direta. Isso aqui o que eu estou fazendo agora é compondo spins do grupo de Lorentz, e não mais spins de SO2. Na mecânica quântica, quando a gente faz composição de hélio com spin, momento angular total, compõe dois momentos angulares orbitais, a gente está compondo momentos angulares de um único SO2. Agora eu estou fazendo momentos angulares de dois SO2 independentes. É isso que é o grupo de Lorentz. Então, isso é esse produto. Então, quando eu estou fazendo esse produto, então é meio com zero dá meio, zero com meio dá meio. Então, só, desse lado só dá meio, desse lado só dá meio. Então, eu vou poder compor meio com meio. Então, essa representação tem dimensão 2, essa tem dimensão 2, e essa 2J mais 1 vezes 2K mais 1, tem dimensão 4. Esse objeto tem dimensão K, 4. Mas ele é o produto de dois espinores, ele não é a soma de dois espinores. Então, quando eu fizer uma rotação, um espinor vai em menos nele, tem uma rotação de 2π. O outro também vai em menos ele. O produto dá positivo. Então, esse cara é o motor. Então, esse objeto aqui se comporta, é uma forma espinorial de eu grafar um vetor. Quer dizer, no espaço do Minkowski, ou eu grafo um quadrivetor pelo índice AMI dele, e aí eu sei como é que é a transformação de Lorentz dele, é a linha mi igual a lambda mini AMI, exatamente como as coordenadas, é um vetor. Então se transforma como a coordenada quadridimensional x' no espaço do Minkowski. Ou, eu posso dizer o seguinte, não, eu posso também dar uma outra formulação do meu vetor. Eu posso dizer que o meu vetor AMI, ele é um objeto de alfa dot. Ele é um objeto duplo, no sentido espinorial. É um tensor de rank 2 espinorial. Só que é um tensor de rank 2 no meio, zero, ou zero meio, não, né? Poderia formar outros tensores, daqui a pouco a gente vai ver. Então, a transformação de Lorentz desse cara aqui é P' alfa dot, S alfa beta, S alfa dot, beta dot, e beta dot. Então, essa transformação aqui é a matriz de Lorentz que vai ser equivalente a essa. Então, se eu fizer uma rotação de 2π, cada um desses espinores vai se transformar em menos ele. O total dos dois sinais menos se cancela. Então dá um vetor. Então o produto tensorial, a representação meio zero pela representação zero meio, que é diferente da soma direta, a soma direta dá um outro fenômeno de 4 componentes. Essa representação tem dimensão 4, mas ela tem um caráter vetorial. Agora,
só para mexer um pouquinho com vocês, mostrar essa dúvida no ar. E se eu pegar, por exemplo, um tensor assim, T alfa beta, não tem dot não, ele é um psi alfa por um espinor lambda beta. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando meio zero e fazendo o produto tensorial por meio zero. Eu fiz meio zero por zero meio, dá o vetor. Aqui eu estou pegando duas representações de meio zero. Eu estou fazendo exatamente aquilo que nós fizemos quando a gente estudou o grupo SO3 e os espinores. A gente fala, se eu pegar dois férmions, dois espinores, né, no grupo de SO3 e SO2, eu posso formar um vetor. Lembra-se que a gente formou isso aqui. Formava um escalar e formava um vetor. Então, a gente fala, a partir de dois espinores eu posso formar um escalar ou posso formar um vetor. É o que nós estamos fazendo aqui. A partir de dois espinores, eu estou formando um vetor. Agora, a partir de outros dois, porque agora o grupo de Lorentz é mais rico. Eu não estou pegando, lá no grupo de SO3, o grupo de rotação de âmbito tridimensional, só tem uma categoria de espinor, só tem espinor da representação fundamental, só ele. Então, eu só posso compor ele com ele mesmo. Dessa forma. Aqui não, eu posso pegar meio zero com zero meio. Quer dizer, no fundo, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu pego meio zero com zero meio, eu estou pegando meio zero e meio zero estar. Estou fazendo isso, ó. O férmion com a representação complexa conjugada dele. Mas aqui não, eu estou pegando meio zero com zero meio. Se eu fizer a álgebra de composição, se eu fizer a composição dos números das representações de S e 2J, meio com meio dá 0 e 1. Meio com meio pode dar 0 e 1. 0 com 0 só pode dar 0. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 0, 0. Eu vou ter o 0 daqui do J com o 0 do K. E vou ter o meio, o 1, desculpa, do 0. O 1 do J com o 0 do K. Então, claro, essa representação aqui tem dimensão 4. 2 vezes 2, 4. Essa representação aqui é representação escalar. 2J mais 1, 2K mais 1 é 1. Essa representação aqui é 2J mais 1 é 3, 2K mais 1 é 3. Então, 3, 1, 4. Então, tem 4, 4. Só que agora, ao compor dois espinores da mesma categoria, eu estou ganhando não um vetor. Isso aqui não é um quadro vetor do espaço de Minkowski. O quadro vetor do espaço de Minkowski é uma coisa única. Aqui eu tenho um escalar. Aqui é um escalar. E isso aqui é uma outra estrutura com 3 dimensões. O que eu conheço do espaço de Minkowski que possa ter dimensão 3? Espinor tem dimensão 2 ou 4. Vetor, AMI, 4. Tensor, 6. Né? Se vocês lembrarem, tensor antissimétrico de rank 2. TMI, antissimétrico. Isso aqui é uma matriz antissimétrica, uma matriz 4x4 antissimétrica, 6 componentes. Ou se eu pegasse aquela matriz simétrica, H-mini, tá 10 componentes. O que o espaço de Minkowski pode ter dimensão 3? Esse produto tensorial está me dizendo, ó, existe uma estrutura no espaço de Minkowski que tem dimensão 3. Estão entendendo a coisa? Quando a gente conhece os férmions, quando a gente conhece os espinores de um espaço, a gente começa a descobrir um monte de segredinho. A gente começa a descobrir que o espaço tem muito mais coisas escondidas do que ele apresenta. A gente olha para o espaço de Minkowski, pensa que ele tem escalar, pensou. O que tem dimensão 3 do espaço de Minkowski? Eu conheço esse objeto aqui, que tem dimensão 6. Esse tem dimensão 10. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte. Se nós pegarmos um objeto antissimétrico, ele tem dimensão 6. Muito bem. Se nós pegarmos o dual dele, que é por definição, o meio, epsilon, a gente já tinha trabalhado, tem o eléptico, o espaço de Minkowski, ele está lá. Esse objeto aqui é o dual dele. Nós sabemos que no espaço de Minkowski, se eu tirar o dual, eu ganho menos o tensor original.
Infelizmente, não existe uma relação de dualidade no espaço de Minkowski. Se eu fizer essa relação aqui duas vezes, vai dar epsilon, mas o epsilon duas vezes dá um sinal menos. Nós já aprendemos isso. Então façam esse exercício. E o dual do dual de um tensor não é o tensor de volta. É menos o tensor. O que significa um objeto de rank 3 no espaço de Minkowski? Significa o seguinte: se eu pegar um tensor antissimétrico, somar esse tensor com I vezes o seu dual, eu vou criar um tensor, vamos chamar assim de Dmini. Eu posso impor essa condição. O dual do Dmini é igual a I vezes Dmini. O que eu fiz? Eu introduzi, eu agora criei um tensor de rank 2 complexo. Tem 6 componentes, tem, ó. Esse cara aqui tem 6 componentes. Esse cara aqui é o dual dele também, é antissimétrico, tem 6. Só que agora eu estou formando um objeto antissimétrico de rank 2 complexo. Se eu impor essa relação aqui, se eu tirar o dual do dual, se eu tirar o dual dessa relação, se eu pusesse uma relação simplesmente assim, vamos dizer que eu tenho um tensor Dmini que seja igual ao seu dual, sabe? Aí vocês poderiam pensar, se eu pensar num tensor que é igual ao seu dual, eu estou impondo um conjunto de condições num objeto com 6 componentes. Se eu imponho vínculos no objeto com 6 componentes, quem sabe eu não posso reduzir para 3? Né? Então, quem é esse tensor aqui? O Dmini é igual ao dual. Então, eu estaria dizendo o seguinte, que T01 é igual a T dual 01. Só que T dual 01 é 1 meio de epsilon 01, 2, 3. Isso aqui teria que ser igual a T 2, 3. Então, você estaria me dizendo que esse tensor tem essa propriedade. T01 é igual a T 2, 3. Fazendo desse modo aqui. Agora, observe o seguinte. Se eu impuser essa relação de dualidade com um tensor, e se eu tirar o dual dessa relação, eu vou ter Tmini igual a T dual dual mini. Só que no espaço de Minkowski, por uma perversidade, o dual do dual é menos ele. E se esse cara satisfaz a isso aqui é Tmini. Então, se eu impuser uma condição de autodualidade no espaço de Minkowski, isso só vale para o tensor trivial. Então, um tensor real e autodual no espaço de Minkowski é necessariamente zero. Essa condição não realiza o meu sonho de descer de 6 para 3 componentes. Então, agora, se eu tiver um tensor complexo, construído dessa maneira, o que acontece se eu impuser aquela condição? O dual dele é I vezes ele mesmo. Tira o dual dessa, então esse objeto aqui, quem é o dual do dual? O dual do dual é menos ele. Isso aqui vai ser I dual de Dmini. Mas o dual do Dmini é I Dmini. Então, agora, esse I2 é menos 1. Então, fica menos igual a menos. Então, Dmini igual a Dmini. Não chega a nenhuma contradição que me obrigue Dmini a ser zero. Então, no espaço de Minkowski, eu posso construir tensores antissimétricos de rank 2 dessa forma. Pegando um tensor e somando com I vezes o seu dual. Eu crio um tensor antissimétrico de rank 2. Legítimo, é complexo, não importa. É um objeto complexo antissimétrico de rank 2. E aí, se eu imponho essa condição em cima dele, Dmini igual a I, Dtilmini, vocês podem fazer por inspeção direta. Esse objeto tem componentes 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1. Então, tem 6 componentes. Se vocês impuserem essa relação aqui, vocês vão mostrar que as 6 componentes caem para 3. Então, essa representação aqui é uma representação onde moram os tensores autoduais complexos que satisfazem a essa relação. Então, quando eu multiplico espinores no espaço de Minkowski, eu posso não só obter vetores. Lá eu obteria se eu tivesse meio zero vezes 0 meio. Mas quando eu faço meio zero com meio zero, eu posso obter um escalar
ou posso obter um tensor de amplitude. Essa discussão aqui eu estou fazendo um pouquinho rápido, porque é final de aula, mas eu estou dando os elementos, vou dar agora os elementos para vocês formalizarem esse pensamento. O que é então, deixa eu apagar isso aqui, né? Vou botar isso aqui. Então, o que é